Linha de Frente. Olá, tudo bem por aí? Mais um Linha de Frente começando no fim de semana. Como é bom ter a sua companhia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um debate. Nós chegamos à segunda metade da gestão Lula 3. Se os 2 primeiros anos do atual mandato já foram difíceis no Congresso para o governo, a expectativa é que os 2 últimos sejam ainda mais desafiadores. Com as eleições de 2026 se aproximando, fomentando a polarização, o governo vai precisar se esforçar ainda mais para conseguir a aprovação de projetos que são do seu interesse. Com uma base fragilizada, a tendência é que o presidente Lula siga cedendo a pressões e que, diante disso, o Centrão ganhe mais protagonismo. Tanto é que a alardeada reforma ministerial já começou e deve acomodar partidos do grupo. Nesta semana já houve a troca de gestão da Secretaria de Comunicação Social. Além das expectativas sobre as próximas mudanças, ficam as dúvidas se a dança das cadeiras e os acordos envolvendo emendas parlamentares serão suficientes para dar um pouco mais de conforto para o governo nessa etapa final de mandato. Quais as prioridades de Lula no Congresso agora em 2025? Será possível melhorar a governabilidade em meio a tantos interesses às vésperas das eleições? Para falar sobre isso comigo hoje, eu recebo aqui Cristiano Noronha, cientista político e vice-presidente da Arco Advice, Luana Tavares, especialista em políticas públicas, Fábio Zambelli, jornalista e vice-presidente da Ágora Assuntos Públicos, e Paulo Nicoli Ramires, sociólogo e professor da ISPM. Agradeço muito a participação de vocês, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar com aquela perguntinha geral, para a gente já começar a aquecer o debate, começando com você, Fábio. Você concorda comigo quando eu digo que essa segunda metade de mandato vai ser mais desafiadora para o governo? Sim, do ponto de vista econômico, não resta dúvida que a segunda metade do mandato do presidente Lula será mais turbulenta. Acho que os ventos favoráveis, sobretudo o ambiente geopolítico muito negativo, os fundamentos macroeconômicos estão desajustados, começam o ano mais desajustados, existe uma grande preocupação com relação aos gastos públicos, então o risco fiscal subiu demais, os investidores estão desconfiados, o câmbio começa nos R$6 como o novo normal. Então, assim, são novos patamares que dificultam a governabilidade, dificultam o diagnóstico de que a economia pode ter um biênio favorável. Então, a resposta objetiva na economia, não vejo, é muito baixa, muito pequena a chance de termos um segundo biênio melhor do que o primeiro. Na política, vai depender, como você disse na sua fala de introdução, das concessões que o governo está disposto a fazer. Se o governo vai estar disposto a dividir poder com os partidos de centro. As primeiras sinalizações do ano não me asseguram isso. Eu não estou convencido de que o governo está disposto a conceder mais espaço para o centro. Pelo contrário, a gente está vendo um desenho de reforma ministerial que é muito mais para ajustar e acomodar interesses muito pontuais do que um grande movimento de alinhamento ao centro, que me parece essencial se o presidente Lula quiser chegar competitivo em 2026. O movimento só começou, vamos ver como vai ser, né? Paulo. Bom, por outro lado, tem uma questão que é interessante, né? Além do que foi mostrado aqui, a questão política, econômica, tem a parte social, né? O governo Lula vai ter que partir com unhas e dentes na ampliação e, consequentemente, dos próprios gastos, né, dos programas sociais para garantir a reeleição, né? Então, a gente pode ter uma gangorra, né? Ou seja, a classe mais abastada econômica, né? O mercado financeiro observando o aumento dos gastos públicos negativamente. Politicamente, o governo Lula terá que se articular com o Centrão, aumentar o número de ministérios. Haja visto o resultado da eleição também, né, do ano passado, as municipais mostrando a expansão do PSD, do MDB, entre outros partidos de centro. Mas o governo, então, vai ter que equilibrar essa gangorra, né? Ou seja, investir bastante na área social, que é o grande programa do governo, é ali que ele consegue apoio popular de fato e que tem o peso decisivo nas eleições, claro, e, por outro lado, vai ter que lidar com as elites políticas e econômicas do país. Luana?
Boa tarde a todos, Lívia e aos colegas aqui de bancada, obrigada pelo convite. Bom, esse cenário, né, que foi colocado aqui realmente só mostra dificuldades, acho que está num ambiente, num momento que está difícil encontrar aí aonde que é a rota de saída para um resultado eleitoral mais positivo. E eu queria trazer aqui em complemento a questão da comunicação, que é um tema muito sensível para esse governo e principalmente para o Lula, né, para o presidente Lula, porque as eleições de 2024 já mostraram que essa conversa, né, essa troca com o eleitor, ela está muito prejudicada. Não por isso, essa mudança, né, na reforma ministerial já coloca aí a SECOM como um alvo, né, como a primeira secretaria dentro ali do tema da comunicação para uma mudança, e traz aí para o grupo um marqueteiro, uma pessoa que cuida, né, que tem um olhar de campanhas eleitorais, justamente para tentar recuperar essa confiança do eleitor. Além do ambiente interno, tem todos os pontos aqui que os colegas trouxeram, eu acho que no ambiente externo, considerando como se comunicar com o eleitor, recuperar a confiança do eleitor nesse grupo que está ali, mas especialmente na figura do presidente Lula e nos aliados dele, né, no grupo aliado, vai se ter uma grande dificuldade. Esse com certeza vai ser um ponto nevrálgico daqui até a eleição de 2026. E para você, Cristiano? Bom, resumidamente, todos esses aspectos eleitorais, sociais, mencionados aqui da comunicação, ele acaba tendo um reflexo no índice que é fundamental, que vai definir lá 2026, que é a popularidade do presidente da República. E essa popularidade, a gente viu no ano passado que ela caiu em relação a janeiro. É natural que a popularidade de um presidente caia no seu primeiro ano de mandato, mas que depois ele recupere pelo conjunto de ações, né, que o governo vai, obviamente, tomando. Então, essa popularidade é fundamental para o governo chegar competitivo até 2026. Agora, essa popularidade, ela depende de muita coisa do que foi falado aqui. Gerenciar as expectativas do mercado com relação à questão fiscal, por exemplo, é a maior delas, porque isso tem um impacto no câmbio que impacta a inflação. E, obviamente, que se a inflação aumenta, o Banco Central tem que aumentar mais os juros. E aí começa outra dúvida que acontece no mercado, que é qual é o grau de autonomia que terá o Banco Central, por exemplo, caso necessite aumentar a taxa de juros. E quando a gente olha para outros bons indicadores que o governo teve também, que foi, por exemplo, o PIB, a gente, diante de tanta incerteza, a gente não sabe se isso vai continuar, porque a gente até está vendo uma certa desaceleração da atividade econômica nesses últimos indicadores que foram divulgados. Produção industrial, por exemplo, de novembro, que o IBGE divulgou. Então, para equacionar tudo isso, o governo precisa, obviamente, ter muita atenção a essa agenda fiscal, e a gente não tem claramente o que o governo pretende fazer, porque as medidas que foram adotadas do ponto de vista fiscal, aquele pacote fiscal, não agradou muito ao mercado. O mercado está sempre na expectativa, o que o governo vai fazer mais, o que o governo vai fazer mais, isso não tem. A gente tem um conjunto, a gente tem uma medida que está por vir, que ela tem potencial de aumentar o gasto público, o que é o reajuste da tabela do imposto de renda. E, adicionalmente a isso, aí eu falo, a popularidade do governo, se ela cai mais, eventualmente, surge um outro problema, porque o custo político para você manter essa aliança aumenta. E começa a haver também uma intenção ou um namoro de partidos que hoje estão com o governo por conveniência, para ir migrando para outras alternativas. E aí eu falo PP, eu falo Republicanos, eu falo PSD, que são partidos que estão apoiando o governo, mas não tem uma convergência ideológica com essa gestão. Todos aqui concordam, acredito, pelas falas, de que o governo vê como um dos caminhos para aumentar a governabilidade a reforma ministerial. E nessa semana o presidente Lula anunciou a primeira troca em ministérios do ano. O André Anelli, lá de Brasília, traz mais informações sobre essas articulações para nós. O marqueteiro do PT, Sidônio Palmeira, vai assumir a Secretaria de Comunicação Social na semana que vem, já iniciando pelo menos uma primeira etapa da reforma ministerial.
Paulo Pimenta, que vai deixar o cargo, tem duas possibilidades de continuar no governo. A primeira é a Secretaria-Geral da Presidência da República, em substituição a Márcio Macedo. E a segunda, e mais provável, é retomar o mandato de deputado federal, assumindo um papel de liderança do Executivo na casa. Outras pastas também devem ter trocas no comando. Uma delas é a defesa, já que José Múcio Monteiro, de 76 anos, tem recebido pressão de familiares para dedicar mais tempo à própria família e à saúde. A reforma ministerial vem sendo defendida inclusive pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que vai deixar o comando da casa no próximo mês e é tido como um dos postulantes a comandar uma pasta ministerial. Segundo Lira, Lula deve realizar a reforma para diminuir insatisfações do Congresso e acabar com a subrepresentação na esplanada, já que o Partido dos Trabalhadores, o PT, tem apenas 16% dos deputados da casa e controla cerca de 80% dos recursos das pastas federais. As mudanças estão previstas para meados de abril, após as eleições das mesas diretoras no Congresso e as eleições internas no PT. A avaliação do Palácio do Planalto é que esses eventos precisam ser aguardados porque podem influenciar nos nomes escolhidos para o primeiro escalão. Vamos às possibilidades, Fábio, começando com Paulo Pimenta. Qual deve ser o futuro dele? Secretaria-Geral da Presidência, vai para o Congresso Nacional ocupar a vaga de deputado? Nenhuma dessas alternativas? Pelo que eu tenho ouvido nos últimos dias em Brasília, a tendência é que ele volte para o Congresso, né? Mas isso acho que não está fechado, depende de ajustes que o governo vai fazer, acho que até o Carnaval, até a eleição das mesas diretoras da Câmara e do Senado, muitos ajustes pontuais vão ser feitos. E aí, se for aberta uma vaga ali na cozinha do Palácio do Planalto, por exemplo, na Secretaria-Geral, teria que acomodar o atual secretário. Quer dizer, então você precisa fazer um ajuste para instalar ali o ministro Paulo Pimenta. Agora, eu queria só voltar um pouquinho ao assunto da comunicação que a Luna trouxe. Eu tenho uma avaliação um pouco controversa sobre esse tema, porque como nos romances policiais o mordomo é sempre o culpado ou sempre o suspeito, na vida pública e na vida corporativa também, geralmente a comunicação é responsável pelos problemas concretos das empresas e dos governos. Nesse caso específico, trocar o ministro responsável pela comunicação, quando o principal comunicador do governo é o presidente da República, se ele não for capaz de convencer o presidente a ajustar o seu discurso, é pouco relevante. Ele vai continuar sendo um executor de uma agenda pautada, induzida pelo presidente da República. Então, agora, a mudança de perfil, quer dizer, sai um parlamentar político, um político aguerrido em redes sociais, que tem esse tônus muscular até de resposta de guerrilha política na comunicação, você instala ali um marqueteiro, um profissional do marketing, alguém que olha para as campanhas, que tem um perfil mais técnico do que político. Isso pode ser uma mudança importante. Agora, se ele não for capaz de convencer o presidente da República, que é o principal porta-voz, o principal comunicador do governo, a ajustar o seu discurso, pouco adianta trocar o mensageiro, se a mensagem for a mesma. Mas Sidônio, na sua avaliação, tem esse potencial de fazer essa correção de rota? Eu acho assim, existe uma clareza de diagnóstico, como o Cristiano colocou, de que é preciso fazer uma comunicação melhor com alguns segmentos, principalmente com o mercado financeiro. O presidente não consegue estabelecer uma interlocução mínima, institucional, não estou dizendo que ele não precisa ser amigo dos banqueiros, mas ele tem que ter uma relação institucional com o mercado, que é um ente importante na formação da opinião, inclusive da classe política. Se tem esse diagnóstico e se a avaliação é de que instalando um marqueteiro com uma capacidade de construir melhores discursos, melhor interlocução do governo federal com esses segmentos que hoje estão se afastando do executivo, ele pode ter algum resultado, mas ele vai precisar convencer o presidente. Eu acho que o principal desafio hoje do governo como um todo é que existe uma agenda da qual o presidente não abre mão. Então, trocar a comunicação, se a agenda continuar a mesma, é pouco relevante. Se o secretário de comunicação, se o ministro das comunicações, que é um profissional do marketing, for capaz de fazer esse ajuste de rota, ele pode ajudar o presidente a fazer esse movimento que me parece muito cristalizado. O ministro Haddad tem cobrado o presidente e lembrado a ele que ele só será competitivo em 26 se ele fizer acenos para o centro, fizer movimentos expansionistas. A base social do presidente, hoje,
Ele não consegue passar de 33%, 34% de bom e ótimo. Ele já teve 90% de aprovação. Esse Lula do governo do primeiro mandato, não existe mais com essa aprovação. Então, se ele ficar esperando que ele vai trocar o ministro das Comunicações, o ministro vai fazer como um passo de mágica, a popularidade dele disparar, ele vai se equivocar desde o princípio. Então, ele precisa reconhecer que ele precisa aumentar a sua interlocução com segmentos importantes da sociedade civil, né, e usar a ferramenta da comunicação para esse movimento. Agora, pouco adianta, na minha avaliação, trocar o responsável pela pasta se não houver esse entendimento no núcleo duro do governo, e o presidente tem tido muita dificuldade de encontrar entre os seus aliados, os seus assessores ali mais próximos, personagens com musculatura política para dizer: presidente, está errado. Presidente, é preciso recuar aqui, é preciso fazer movimentos, algumas concessões. Hoje ele tem um papel, eu brinco assim, o presidente é uma espécie de professor daquele grupo de ministros. Eles tratam o presidente Lula como um professor de política. E tem dificuldade de dialogar, tirando o Haddad, que em alguns momentos vai lá na mesa e diz assim: ó, está errado, precisa corrigir alguma rota. Os outros ministros do Planalto, eles são alunos do professor Lula. E isso na política não costuma dar certo. Luana, nesse aspecto que o Fábio levantou sobre a necessidade de aproximação, para além da questão política, mas para esse segmento, como esse segmento do mercado, no final do ano passado, não sei se você vai se lembrar, foi divulgado nas redes sociais do presidente um vídeo com vários integrantes do governo, entre eles o presidente atual do Banco Central, Gabriel Galípolo, em que ele fez alguns acenos importantes, né? Eu não sei se é nesse sentido, se é isso que precisa se prolongar por esses 2 próximos anos de governo. Ele chegou a falar que é importante que haja uma independência sem interferências no trabalho de Galípolo no Banco Central. Chegou a reconhecer, embora talvez não concorde, mas reconhecer por que o patamar da taxa básica de juros está nesse atual patamar. São acenos que precisam se prolongar para esses próximos 2 anos e mais. O presidente falar apenas vai convencer o mercado de que ele está pensando diferente? Essa é a grande questão, Lívia, porque, como o Fábio colocou, a comunicação, ela precede de uma agenda, né, de uma estratégia, uma visão política que, unidas ali, né, uma agenda de entrega junto com a forma de se comunicar, quais públicos eu quero atingir, criam aí uma combinação perfeita para que essa mensagem ela saia de uma forma verdadeira, uma forma alinhada e que, mais do que isso, né, que ela consiga se solidificar ao longo da entrega de políticas públicas, de projetos, confirmando aquela estratégia. Então, essa atuação do Sidônio, ela já começou nesse momento, né? Esses vídeos e todo o trabalho do pacote de cortes de gastos já teve a participação dele e, na minha avaliação, essa mudança de postura de colocar o presidente Lula para falar, de fazer o anúncio do pacote de corte ali pelo ministro Haddad, né, sendo anunciado, apesar de ter as críticas, ele foi comunicado. Eu acho que isso tem sim ali uma questão que é uma mudança, né, na forma de se comunicar, em se considerar o mercado como um agente, como um grupo importante para fazer com que ele entenda a mensagem, o que se está pretendendo fazer. Mas a grande dificuldade disso é como que isso se sustenta ao longo do tempo, né? Lá atrás, quando o pacote de gastos, por exemplo, foi anunciado, a nova meta fiscal foi anunciada, faltou muito essa comunicação. Resgatar essa mensagem, resgatar essa confiança vai depender desse alinhamento entre a comunicação e a prática real, né, das entregas e daquilo que a postura que o governo vai ter daqui para frente. Eu acho que sim, o presidente, muito provavelmente por estar ouvindo não só o ministro Haddad, agora o Gabriel Galípolo, novo presidente do Banco Central, também tem uma postura ali de contrapor, né, de trazer aquilo que é relevante, porque no fim a responsabilidade recai sobre ele na hora de entregar, de responder às políticas monetárias. Eu acho que ele começou a se abrir para essas sugestões, essas mudanças de postura, mas essa não é a tendência dele e eu acho que é muito difícil ela se sustentar.
a postura de se levar um marqueteiro, né? Essa ação de se levar um marqueteiro, de buscar um grupo, como o Fábio colocou, que traga um pouco mais de segurança, é imprescindível, obviamente, mas a grande dificuldade vai ser isso ser sustentável ao longo do tempo, à medida que muitos outros problemas vão começar a eclodir. Inclusive, reformas como a que nós conseguimos avançar, a reforma tributária, por exemplo, apesar de ter sido uma reforma importante, ela não foi capitalizada no sentido político por nenhum grupo que trouxesse para o governo atual uma mensagem ou um sinal positivo ali de intervenção do governo. Por isso que esse núcleo político, que a gente provavelmente vai entrar em mais detalhes, do Alexandre Padilha, enfim, da equipe que está envolvida no núcleo político, é tão importante também. E criar essa unidade, comunicar isso vai ser um grande desafio, né? Sim. E, Cristiano, para não perder o timing dessa questão de Haddad, falando da comunicação, nesta semana, o ministro da Fazenda admitiu que houve um grave problema de comunicação no governo federal ao longo do ano passado. Em entrevista à Globo News, Haddad disse que a situação afetou a economia e fez o dólar disparar. E, de acordo com o ministro, o governo tem que ser coerente e resoluto e não pode deixar brechas para os resultados que quer atingir. Haddad também disse que há um esforço para um discurso mais completo e que não dê margens a notícias erradas. E ele fez até menções, Cristiano, e que foi uma crítica muito contundente em novembro do ano passado, sobre o timing de lançamento dessa proposta de ampliação da faixa de isenção do imposto de renda no contexto do pacote fiscal. Porque aí pareceram informações contraditórias anunciadas juntas. Vem-se com um pacote fiscal que, na ocasião, foi desidratado, mas, na ocasião, tinha a expectativa de frear gastos na ordem de 70 bilhões de reais, junto com uma ampliação de isenção que pode gerar uma renúncia para o governo de 35 bilhões de reais. Queria análise sua em relação a essas movimentações que eu trouxe. Bom, de fato, a escolha do governo, e é interessante porque quando você analisa aquela fala do ministro Haddad, foi uma fala considerada muito eleitoreira, né? Parecia um discurso de campanha. Na época do pacote, Na época do pacote, né? Lembrando que ele foi em cadeia de rádio e TV anunciar as medidas. Só que muitas medidas que efetivamente foram colocadas no pacote, ele sequer tocou, porque eram impopulares. Então, quer dizer, se o governo, e a gente fala com o mercado na Arco diariamente, então o mercado estava com expectativa muito boa de que o pacote somaria 70 bilhões de reais e que ele seria aprovado pelo Congresso Nacional. O mercado estava achando isso tranquilo. Aí vem a história da isenção, aí desandou, né? Aí o mercado, além disso, começou a olhar mais precisamente as medidas, a consistência delas, se elas eram mais estruturais ou se eram muito mais conjunturais até. E aí o mercado começou a duvidar. Então o governo já começou já começa o anúncio de forma ruim. E o Haddad, por mais que ele tenha insistido, ele perdeu na disputa política com outros ministérios e com o próprio presidente. Lembrando que o presidente, quando o Haddad levou lá, ele chamou todos os outros ministros e tal, conversou. Chegou a um ponto de um ministro do governo ameaçar o presidente da República que pediria demissão. Então, para mim, foi um gesto... para mim, de encurralar o presidente da República, que não é adequado. Eu acho que o ministro não pode fazer... De forma pública, sim. De forma pública, como diz, olha, ameaçando o presidente da República de demissão se determinar. O presidente da República é que tem que decidir, né? O ministro pode levar todos os seus argumentos. Agora, daí ameaçar, a demissão, espera tomar, se sentir desconfortável, sai. Mas, de antemão, você já fazer esse tipo de pressão... Então, o ponto também é que o Haddad, ele tem duas batalhas políticas aí muito importantes. Uma é a batalha de convencimento ideológico pela adoção de medidas de responsabilidade fiscal, que o PT resiste muito. E a outra batalha é que ele desperta ciúme de muita gente dentro do PT, porque muita gente dentro do PT o vê como o principal sucessor do Lula. Então,
O Haddad, Você vê assim ele tem a dúvida, ele tem o desafio de convencer o pessoal de uma pauta que o seu próprio partido não acredita, e gente dentro do próprio partido não quer o lugar dele como o primeiro da fila da linha sucessória. Então, então acaba havendo boicote, fogo amigo, pancadaria, toda essa dificuldade. Então, veja que, como foi dito aqui, né, a comunicação por si só, ela não resolve, né? Então, existem uma série de desafios e de expectativas que o governo também tem que gerenciar, que é muito desafiador, de fato. É complexo essa equação. E o ano começando, a gente não vê ainda o governo, e o mercado está com essa expectativa. Mas qual é a agenda legislativa desse ano em termos estruturais, fiscais? Enquanto alguns agentes econômicos e mesmo o Congresso Nacional chega a defender uma reforma administrativa, o governo meio que foge, não tem coragem de enfrentar esse tipo de coisa. Então, era importante, nesse momento, o governo vir com uma agenda de reforma estrutural. E ainda não veio. Então, o mercado está aí na expectativa, né? Dessa agenda que não sai. A gente só tem agenda de aumento de despesa. Nós temos especulações, já eu falo sobre isso, quero te ouvir também sobre essas especulações. Agora, Paulo focou na agenda social, que é muito importante num momento de véspera de eleições presidenciais. Para além dessa reforma do imposto sobre a renda, que deve sim avançar no Congresso agora em 2025, até porque faz parte da segunda etapa da reforma tributária, de se ampliar a faixa de isenção do imposto de renda, que outras medidas você acredita que serão medidas que vão ser abraçadas pelo governo para avançar nessa seara da agenda social agora em 2025? Bom, a questão enfim, meio complexa, né? Por exemplo, aumentar os investimentos das universidades, né? Nos programas sociais, das obras públicas, principalmente porque geram muitos empregos. Até mesmo a questão envolvendo políticas em termos de cotas, enfim, população indígena, a pauta ambiental também vai pesar muito, ou seja, essas pautas que acabam dando maior popularidade. Mas aí a gente volta para o tema da comunicação, né? Porque o governo não se preocupa apenas, né, em conversar com o mercado, mas também com o eleitor. E nesse ponto de vista, as esquerdas como um todo têm grande dificuldade de comunicação, né? Se a gente olhar bem, quem domina os meios de comunicação tradicionais, né, são figuras ligadas ao próprio mercado financeiro. Mas, por outro lado, há um novo tipo de comunicação que se dá nas redes sociais, que quem domina também é a direita, né? Então, a esquerda, ultimamente, tem usado relativamente bem as redes sociais, em épocas de eleição, mas não como grupos conservadores de direita, religiosos, etc., acabam usando permanentemente, né? E é esse tipo de discurso que acaba influenciando o eleitor no final das contas, né? Isso se deve porque a esquerda tem um histórico de muita crítica aos meios de comunicação e muitas vezes não saber utilizá-los, né? A gente tem um histórico da escola de Frankfurt, né, que olhava o rádio, o cinema, a TV como uma forma de alienação, massificação. Então a esquerda sempre foi bem reticente aos meios de comunicação. É claro que há outros autores, como Gramsci, etc., que vão dizer que é preciso usar esses meios de comunicação com o objetivo de gerar conscientização e uma politização, mas ainda assim, em relação hoje às redes sociais, a esquerda tece mais críticas do que necessariamente a utiliza como uma ferramenta, né, de convencimento político, né? E isso tem um resultado impactante, né? A gente viu o Bolsonaro sendo eleito em 2018, basicamente usando, no primeiro momento, a internet. As eleições do ano passado, também municipais, a gente viu essa expansão do centrão, principalmente graças ao uso das redes sociais. Então, essa mudança de ministério tem esse objetivo, né, de saber se comunicar não só em termos institucionais, né, com as instituições que representam a sociedade civil, mas o cidadão comum, né, aquele que vai comprar o pãozinho na padaria e às vezes se preocupa com o aumento do preço, enfim, dos alimentos, enfim, do combustível. E aí que está a principal falha de comunicação do governo, né? É um governo que perde, né, está anos-luz atrás, né, da maneira como
os grupos mais conservadores de direita acabam utilizando as redes sociais. Lívia, eu gostaria só de acrescentar um ponto ao que o Paulo está falando, que é, nessa questão da comunicação, a gente vê o governo também insistindo no erro de falar para convertidos, para falar só para a sua bolha. Né? Ele não extrapola o diálogo com outros grupos que não façam parte de sua própria bolha. E, além disso, o governo também parece que perdeu, o PT, quando eu falo governo, mas uma ligação muito forte ali também, obviamente, com o PT, mas o PT parece ter perdido também a capacidade de dialogar com aquilo que era a sua base, que é com o trabalhador. Ele não entende mais como é que funciona a cabeça do trabalhador moderno, vamos dizer assim. Basta pegar um pequeno exemplo, que foi a tentativa de regulamentação dos trabalhadores de aplicativo. Eles não entendem qual é a... Então, parece o mindset ainda do governo, ele ainda está rodando nos anos 2000, nos anos 90 e tudo mais, e ainda não se modernizou. Foi incapaz de fazer isso. E aí vai se agravando essa situação. A própria comemoração do ato lá do 8 de janeiro foi isso, foi uma fala exatamente para convertidos, né? Não foi e com ausência importantes e também com a participação de apoiadores sociais, vamos dizer assim, do próprio presidente, muito modesta também, né? Então, acredito eu que isso vai aumentando esse isolamento e tornando a tarefa da comunicação ainda mais desafiadora. Sim, vai ser um dos grandes desafios do novo ministro da Secretaria de Comunicação, tentar dialogar com outros públicos e tentar atualizar o discurso de esquerda? Ou não é função dele? Se ele conseguir isso, vai ser um mágico, né? Porque eu acho bastante improvável que em 2 anos, na reta final do governo, eu tenho ouvido de vários ministros uma metáfora que é de que é futebolística, né? Temos agora um intervalo do primeiro para o segundo tempo, no segundo tempo nós vamos virar o jogo, né? Primeiro está reconhecendo que talvez esteja em situação de desvantagem nesse primeiro tempo. Em segundo, eu acho assim, se a mentalidade é essa, nós estamos em clima de campanha, né? Se a ideia de um segundo tempo para vencer o jogo, a agenda é uma agenda já eleitoral. E, portanto, é natural que o marqueteiro vá para essa posição. Mas a sua provocação, eu vejo assim, o presidente Lula, de novo, voltando aos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, ele sempre trabalhou com índices de aprovação altos, mesmo nos momentos mais difíceis. Se a gente voltar no mensalão, por exemplo, ele sempre teve mais de 35%, 40% de aprovação, que foi o pior momento da gestão anterior. E ele terminou com 90%. Então, comunicar-se com 90% das pessoas gostando de você é muito fácil, é tranquilo. Você passa as mensagens, o cara, a economia está indo bem, o PIB está crescendo 8,5% ao ano, estou com emprego, tenho renda, tal. É mais fácil. Comunicar com 1/3 da população que considera hoje o governo bom ou ótimo é muito mais difícil. Porque você vai conseguir furar a bolha com algum instrumento que consiga mexer com mais gente, expansionista em termos de aprovação do presidente, popularidade, ou você vai continuar conversando com a base social mais radical, mais ideológica, né? E por isso a gente tem que... Eu acho que uma parte da missão do Sidônio agora na SECOM é tentar restabelecer um ambiente da campanha de 22. Não à toa ele é o marqueteiro que fez a campanha de 22. Restabelecer um ambiente de frente ampla. Foi aquele ambiente que deu para o presidente 50+1. Ele venceu uma eleição muito apertada. Mas ele venceu porque ele trouxe um ex-adversário para a chapa de presidencial. Um ex-adversário político aguerrido para essa posição. Ele fez, na minha opinião, ele fez um pouco gestos além desses na campanha. O programa do presidente, do então candidato Lula, era um programa de esquerda desenvolvimentista. Ele jamais fez concessões, embora ele tenha tirado foto com o Henrique Meirelles, tenha flertado com alguns economistas ali mais liberais, ele não se comprometeu com nada na campanha. A plataforma eleitoral do presidente Lula em 22 foi plataforma de defesa da democracia. E não à toa ele transformou esse ato de novo, do dia 8 de janeiro, num principal ato, talvez, desse início de ano. Os anúncios econômicos, não tivemos nenhuma novidade, mas tivemos um grande ato político para mostrar que o presidente Lula é, entre aspas, o representante desse segmento que defendeu a democracia. O Sidônio, indo para a SECOM, pelo que eu tenho ouvido também de pessoas próximas dele, um dos objetivos é restabelecer esse ambiente da campanha de 22, que deu uma maioria apertadíssima para Lula, mas deu maioria para ele. E se a gente for olhar as pesquisas hoje, ele recuou. Ele não tem mais essa maioria. A classe média,
A gente fala muito do mercado, parece um ente assim, um vilão, um negócio, os caras malvados que vão pegar o dinheiro dos pobres e tal. O mercado, ele representa um segmento importante da sociedade civil e não apenas isso, ele tem capacidade de formar opinião. Quer dizer, a classe média hoje, a Bolsa de Valores tem muitos CPFs hoje. As pessoas estão investindo em ações. Profissionais liberais que fizeram essa campanha de ampliação da frente de apoio ao presidente Lula em 2022, eles estão nesse meio. Se a gente for olhar importantes economistas liberais que disseram lá, voto no Lula, eu sou contra o PT, mas eu voto no Lula em defesa da democracia. Vários economistas hoje não conseguem se expor publicamente porque defendi uma agenda que eu não sabia muito bem qual é, e agora eu não consigo sustentá-la, porque o presidente não me autoriza a isso. Então, acho que o desafio do Sidônio, o principal, é tentar recompor essa base de frente mais ampla, que eu chamava de mais alinhamento ao centro, que está muito distante desse primeiro biênio do governo. A gente vai olhar os principais ministros que simbolizaram aquela agenda. Geraldo Alckmin virou um ministro do desenvolvimento econômico, da indústria e do comércio, que ali representa um segmento, tem um diálogo com o empresariado, mas não tem orçamento, não é um ministro que tenha sido ouvido nas grandes decisões econômicas, por exemplo. No final do ano até teve algumas decisões nas quais ele foi consultado. A ministra Simone Tebet, que foi uma representante importante, ela não tem, o centro não tem votos para ganhar a eleição do Brasil, mas ele ajuda os polos a formar a maioria, certo? Foi o que aconteceu no segundo turno. A Simone Tebet foi talvez um dos principais fenômenos da campanha pelo patamar que ela largou e como ela terminou. Ela apoiou o presidente Lula, o candidato Lula no segundo turno e no governo ela submergiu. Ela não é consultada para as decisões e mesmo nos lugares onde ela tem assento, como na junta orçamentária, a gente ouve assim que ela é quase uma figura constrangida na mesa. Então, os personagens centrais daquela frente ampla, eles sumiram. Talvez tenha um desafio aí dele tentar, da Secretaria de Comunicação, dar um pouco mais de... E aí tem uma coisa assim, a reforma ministerial que está sendo desenhada não me autoriza a dizer que vai acontecer isso. Por isso, se ele tem um objetivo de ampliar essa frente, ele precisa dialogar com a estratégia política do governo, que não me parece a mesma dele. Olhando para essa reforma ministerial, que talvez não seja tão efetiva pela forma como ela está sendo conduzida até agora, como disse o Fábio, Luana, mas pelas possibilidades que a gente tem sobre a mesa. Mudança já na comunicação, pode haver mudança também no Ministério da Defesa, com uma saída muito provável de José Múcio Monteiro. Arthur Lira também pode ser acomodado com algum ministério, saindo agora da presidência da Câmara dos Deputados. Que tipo de mudanças, além da comunicação, você está esperando nesse movimento? Tem essa mudança, como você falou, na defesa. Além disso, também nas relações institucionais, né, que é o que a gente está falando aqui nesse núcleo. Hoje existe nesse núcleo de articulação política, Casa Civil com Rui Costa, Alexandre Padilha nas relações institucionais, um grupo muito alinhado com o PT, com o governo, né? E foi o núcleo que eles tentaram manter ali durante as negociações, além de educação e economia, para que houvesse ali uma coesão nessas articulações. Só que é um grupo que tem sofrido muitas críticas e que deve ter aí uma mudança também, já para acomodar esses interesses que a gente colocou aqui, facilitando o processo de frente ampla, de base aliada, de coalizão para a eleição de 2026. Vai ser um cenário muito complexo justamente por todas essas questões que a gente está colocando, né? Uma questão é a comunicação, como é que você restabelece essa conexão com o eleitor, com os segmentos diferentes da sociedade onde você perdeu essa aderência, perdeu essa legitimidade, esse apoio, mas fazer isso em um governo que precisa, para formar a maioria, garantir apoios e entregar um pouco do poder, que é essa volta, né, de forças, vai e vem de forças, que é muito difícil se equilibrar no momento em que você ainda tem a popularidade baixa e tudo que a gente colocou aqui. Então, essas são as principais pastas onde o governo vai precisar fazer esse esforço. Rodrigo Pacheco também, né, está entre os nomes que podem se movimentar para o governo numa eventual reforma mais ampla, garantindo que o PSD, né, e eu queria ressaltar aqui a importância do PSD nessas eleições, porque ele foi um partido que cresceu muito, né, continuou crescendo, um partido de centro
que conseguiu no Brasil todo formar alianças de esquerda e direita em vários governos estaduais, nos municipais também, agora com o crescimento da sua base, ele é um partido muito importante para esse governo e para garantir um apoio maior uma chance maior de sucesso durante a eleição de 2026. Então, na minha visão, né, essas concessões vão passar por tanto republicanos quanto o MDB, que já é, né, da base, mas republicanos e PSD tendo um pouco mais de presença para garantir que esse apoio, né, essa troca de favor, que infelizmente é um modelo que a gente ainda tem muito forte, né, na nossa cultura política e que nesse caso, para o governo atual, é imprescindível que essas forças sejam acomodadas com outros partidos, garanta aí mais chances de eleição. E eu queria só puxar, além dessa questão do PSD, mais um ponto, Lívia, que esse governo é um governo que ele tem um histórico de entregas mais ligadas aos temas sociais, né? Porém, nessa gestão e nesses 2 primeiros anos de mandato, até por toda essa dificuldade que a gente está falando aqui de política monetária, de dar resposta à questão de corte de gastos, muitas preocupações que afetam o ambiente econômico e que afetam a questão política, a popularidade do governo estavam em xeque, estavam logo ali no primeiro ano como temas principais, mas, em contrapartida, os temas sociais, que seriam aí garantias de, inclusive, resultados para se comunicar, porque uma coisa é você comunicar, tentar criar narrativas para sustentar um governo e restabelecer essa relação com o eleitorado. Outra coisa é você ter resultados concretos que vão abastecer essa narrativa e criar essa conexão com o eleitorado. Os resultados em áreas que são mais tradicionais da esquerda e do governo Lula também não surgiram, né? Não emergiram durante esses 2 primeiros anos. Isso cria mais dificuldade ainda para se manter, ou aumentar, né, na verdade, essa popularidade e se manter o cenário da eleição de 22 para uma reeleição em 26. Então, ainda que a gente olhe os números, né, e veja aí avanços importantes na área econômica, ainda com a preocupação de o quão sustentáveis eles são, que eu acho que esse é o principal ponto do mercado. Os indicadores sociais, as questões, como a gente falou aqui, né, o Paulo trouxe, de sustentabilidade, as políticas de educação, saúde, segurança pública, que é um tema gravíssimo e a gente sabe que ele vai apontar nas eleições de 2026 como um dos principais, se não o principal tema, também não conseguiu ainda ter uma adesão, uma aderência ali de resultados dentro da estrutura atual, o que vai dificultar ainda mais estabelecer a comunicação, seja com a base aliada, seja furando a bolha, como o Cristiano trouxe, tentando estabelecer esse diálogo com outros grupos. Agora, Paulo, existe de fato pessoas que pensam diferente, correntes diferentes dentro do PT. E aí, quando a gente fala numa reforma ministerial para melhorar não só a comunicação, mas para trazer uma dinâmica diferente, a formação de uma frente ampla, uma visão diferente em relação ao governo, fala-se até da necessidade de abarcar o próprio PT também nessa reforma ministerial. A Gleisi Hoffmann vai deixar o PT agora em 2025. Há uma expectativa, presidente ainda, do partido, e há uma expectativa de que ela também seja contemplada como essa reforma ministerial. Você acha que esses ministérios mais ligados a pautas sociais podem ter alguma mudança significativa, até para receber Gleisi ou não? Não sei se é uma análise muito política ou dá para trazer um pouco de sociologia para isso também. Primeiro que a gente chama os partidos de partidos porque eles são partidos, né? Partidos ao meio. Eu acho que o PT é o partido no país que mais faz jus ao próprio nome, né? Aliás, o nome partido, né? O MDB, houve uma época, principalmente durante a redemocratização, que também era super fatiado, né? Tanto é que o MDB fragmentaram, deu origem a vários partidos de centro-direita e tudo mais, né? Mas o que acontece? Dentro do PT a gente tem uma ala mais radical, de fato, que é a ala histórica dos fundadores, e que tem pouca participação do governo, né? A não ser nesses ministérios ligados às pautas sociais, de fato, né? O Ministério dos Direitos Humanos, também relacionado à questão indígena, né? Enfim. Agora, existe o centro do PT, né? Que é angariado principalmente, o centrão do PT, né? A gente pode chamar dessa forma, que é principalmente dado pelo Haddad, né? Que tem um diálogo muito forte com setores conservadores, o mercado financeiro,
Aliás, foi desse diálogo que surgiu, a partir do próprio Haddad, o convite para que fosse o Alckmin o vice do Lula, né? A gente não pode esquecer disso. E a gente tem também uma ala mais conservadora, assim, de direita mesmo, ou quase isso dentro do PT também, que são ligados, né, ao setor produtivo, ao agronegócio, né? Então, que é uma ala menor, diga-se de passagem, né? E o que acontece, né? O PT, a cada nova reformulação da sua presidência, a gente tem essas críticas internas, e nem sempre o que o Lula faz reflete o que o PT sugeriu, né? O caso que a gente viu mais recente é a própria Gleisi reclamando da reforma tributária, né? Então, entra em vigor a ala mais pragmática ligada a esse centrão do PT e que sabe dialogar ou minimamente cria pontes de comunicação com o pessoal do centrão, se comunica inclusive com partidos ligados ao Bolsonaro, como o próprio PL, né? Tanto é que entre uma votação e outra que a gente tem a do governo dentro da Câmara, a gente vê partidários do PL que votam a favor de alguns projetos do governo Lula. Então, o PT é um partido muito complexo, né? Então, eu sei disso, que eu tenho alunos ligados ao PT, né? Eles me contam ali que tem quebra-barracos ali, tem tudo que você possa imaginar para escolher delegados, nomes, representantes, né? Quem que vai liderar a ala dos jovens, a ala também relacionada às questões indígenas e tudo mais, né? Então, o Lula ele precisa também olhar para o próprio partido, né? Porém, pesa a favor de Lula o fato de que ele é a figura conciliadora dentro do partido, né? Eu tenho até a impressão que quando o Lula se aposentar e quando ele faleça, a gente vai ter um desmembramento do PT, assim como aconteceu durante o Mensalão, no início do século, quando a ala mais radical contra o pragmatismo petista e contra o Mensalão acabou fundando o PSOL, né? A gente não pode esquecer disso. Só que o Lula é o grande tripé do partido, né? A grande base de sustentação. Então, o Lula está acima do PT, né? E isso pode ser perigoso para o futuro do partido, né? Já que, uma vez que o Lula deve já se encaminhar para a sua aposentadoria, seja por questões de saúde, questões também de não poder se candidatar mais ao terceiro mandato, já beirando próximos dos 90 anos, ali em 2030, alguma coisa do tipo, o Lula vai sair de cena e vai deixar um buraco, de fato, dentro do PT, né? Com várias divisões, disputas internas, que deverão levar ao enfraquecimento do partido. Será que ele está preocupado em fazer um sucessor? Isso sim, né? Levando-se isso em consideração? Sim, não à toa ele elencou para os ministérios várias figuras que poderiam substituir no futuro, né? Desde o Haddad, passando pela Marina Silva, embora ela não esteja no PT, é um nome forte ainda, chegou à terceira colocação numa candidatura, salvo engano, era de 2010, 2014? 2014, exato. Enfim, houve um aceno também junto ao João Campos, né, que a gente está falando da comunicação entre todas as figuras de esquerda, ou pelo menos de centro-esquerda. O João Campos é o que melhor se comunica, né, usa aquelas linguagens todas, juvenis, de TikTok, etc. Então, existe um vácuo, né, em termos de quem será o sucessor de Lula. E eu tenho a impressão que terá que ser um político que saiba lidar com as novas demandas da sociedade, com o mercado financeiro, os motoristas de aplicativo, né, que a gente estava comentando agora há pouco. E me parece que hoje o favorito, por incrível que pareça, é o João Campos. Vocês concordam? Rapidinho, para a gente passar para a próxima discussão. Alguém discorda? Arriscaria outro nome? Acho que... Fábio. Não, eu só tenho Haddad, de verdade. Isso que eu ia falar, para o curto prazo. Assim, o João Campos, eu acho que é um personagem político com muito futuro, promissor. Mas assim, é bom lembrar que ele é herdeiro de uma dinastia política no estado dele. Ele nunca trabalhou com índice de popularidade baixo. Ele já largou com índice muito alto. Ele está com 90% de aprovação. Fácil você conseguir. Então, agora o Sidônio quer trazer os marqueteiros do João Campos para o Planalto, né? A diferença é que o presidente tem 30% de aprovação e ele tem 90%. Exato. E ele é um personagem carismático, que tem uma empatia no Recife que assim supera divergências ideológicas, que não é o caso do Lula. Hoje tem uma antipatia disso, né? muito substantiva de uma parte muito impressionante do eleitorado. É difícil você vencer a resistência, o marqueteiro, por melhor que seja, vender um produto que o consumidor acha ruim é difícil. Exato. Cristiano. Bom, o PT tem dificuldade de ceder espaço e essa dificuldade vai continuar. Então, vai ser sempre alguém que eles vão buscar dentro do próprio partido.
e o nome da vez é o Haddad. Esses outros nomes que são cogitados, especialmente o do João Campos, eu acho que ele tem que se viabilizar dentro do próprio PSB ou outra sigla. O PT não vai abrir mão de ter um candidato próprio e ele concorrer com o seu próprio nome. Mesmo na ausência do Lula, acho que ainda o PT vai estar escravo ainda muito do Lula e vai ter que conviver e vai ter que usar muito a imagem do Lula ainda no futuro, né? Mesmo se eventualmente tiver a ausência dele aqui, o PT vai ficar resgatando isso, vai viver ainda algum tempo, eu acho que pela memória. A dificuldade vai ser que hoje o Lula, ele na verdade, ele enquadra o PT, né? Ele impõe. O Lula, eu me lembro, ele brigou com Eduardo Suplicy, porque queria fazer prévia com ele, ele disse, eu não faço prévia e tal. Apontou o dedo para Dilma, vai ser a candidata, ela foi a candidata, todo mundo engoliu seco. Fez isso também com o Haddad e ninguém deu um pio. Então, a relação com os ministros é mais ou menos nessa linha, pelo que você estava falando, né? Submissão, assim, é uma figura capaz de juntar ali os campos, né, as minorias que existem dentro do PT e formar um consenso sobre candidaturas que são do desejo dele. Eu falei no nome do Haddad porque o Haddad assim, é um sucessor natural de Lula com começo, meio e fim. Já foi prefeito, já foi ministro de uma pasta muito importante e bem avaliado naquele momento da educação, já foi candidato a presidente, ou seja, já tem um recall, ele é conhecido nacionalmente, o Haddad. A gente pode discutir se na Fazenda agora ele está tendo sucesso na sua comunicação, porque ele foi muito associado a taxações, isso aí tem um impacto no peso político, mas ele é uma figura nacional e conversando, o Cristiano sabe disso, conversando com qualquer especialista em campanha presidencial, o ativo taxa de conhecimento para uma campanha nacional é um dos principais, se não for o principal. Ele tem que ser conhecido nacionalmente. Depois nós vamos discutir qual vai ser a construção política em cima dele. Então, eu não vejo outra alternativa no campo. Aliás, não é só dentro do PT. No campo do centro para a esquerda, ele me parece ser o único nome para 2030 ou até 26, a depender da disposição do presidente Lula em concorrer ao novo mandato. Concordo, e essa questão do Haddad, né, até a gente brinca que quando vira meme nacional, você já está saindo muito à frente numa eventual candidatura. Então, acho que realmente o nome dele, na minha visão, dentro do grupo do PT, obviamente é o mais forte. João Campos, para mim, ele é uma promessa, né, como o Paulo trouxe aqui, ele tem essa capacidade de se comunicar com um eleitor mais jovem, mas, obviamente, ele está isolado e tem ali um contexto muito favorável. Mas, como promessa, dentro do campo da esquerda, além do João, eu queria trazer 3 nomes de governadores ou ex-governadores que estão ali no grupo do PT ou próximo ao PT, que são nomes fortes também e que acho que vale a pena para quem está acompanhando aqui saber e a gente tê-los, né, ali no nosso radar. Também não acho que é para 26 nem 30, talvez 30 se alguma movimentação for feita política nesse sentido, mas o governador Rafael Fonteles, o governador que foi governador Flávio Dino e o próprio Paulo Câmara também, ministro da Educação, que foi governador e tem ali um alinhamento muito positivo com o presidente e uma confiança. O Camilo Santana, perdão. Eu fiquei pensando... Camilo Santana. Eles 3 têm um alinhamento muito próximo com o presidente, têm uma experiência já política pregressa, né? O Rafael Fonteles ainda está em mandato, então são nomes também que estão ali orbitando nesse grupo e que é importante a gente colocar, mas pensando 26, só 30... Posso fazer uma adendo que você falou? Eu já ouvi de pessoas muito próximas do presidente que na cabeça dele, o Camilo Santana é um desses quadros para o médio prazo. O Camilo, não só pelas vitórias recentes que o partido tem obtido no seu estado, né? Pelo enfrentamento com outras oligarquias que já frequentaram o campo da esquerda também, hoje estão mais ali para o centro, tal, no Ceará. E na visão do presidente Lula, ele é um desses políticos dentro do PT com mais capacidade de agregar. Exato. Com essa dificuldade dos campos brigando o tempo inteiro, ele enxerga. Aliás, o Camilo nem é um petista de carteirinha, né? Ele veio de outros partidos, veio de outras siglas do centro-esquerda, mas o presidente Lula, quando ele colocou na educação, ele
passou essa mensagem na equipe de transição já do governo, de que ele enxergava na figura do Camilo um quadro para ali ficar nesse stand-by, se não der certo Haddad, etc. Mas você falou do ex-governador, o ministro, eu me lembrei dessas conversas que eu tive com pessoas muito próximas ali do presidente. Sem dúvida, Fábio. Eu acho que eles vão continuar no radar e são nomes também para a gente, pensando em cenário futuro, porque prestar atenção, né? Prestar atenção, tem muitas condições, tem a questão de saúde do próprio presidente, que foi um fato agora logo no finzinho do ano, então tem muitos pontos aí que precisam ainda ser considerados e harmonizados para pensar nomes, mas acho que a Haddad, sem dúvida, é o que está mais à frente. Eu queria chamar a atenção para um ponto muito curioso desde a redemocratização, né? Só o Collor conseguiu, enquanto, enfim, membro do executivo eleito, né, como governador, se tornar presidente. Ninguém mais conseguiu, né? E todos que tentaram fracassaram. Dória não conseguiu, Alckmin não conseguiu, Serra não conseguiu. Falava-se do Zema, não foi para frente, né? Agora se fala muito do Tarcísio. Até o Haddad também já foi prefeito aqui de São Paulo. Então, não necessariamente ter um bom desempenho dentro de um estado, um município, isso vai refletir para uma campanha nacional. Às vezes o efeito é o contrário, né? Ou seja, isso cria mais críticas, mais visibilidade e, consequentemente, afasta qualquer candidato como um nome possível à presidência, né? Então, olhando o histórico, né, quem a gente teve como... O Lula, que foi presidente, nunca foi prefeito nem governador, né? A Dilma surgiu do nada até o executivo praticamente, né? O Bolsonaro, deputado, mas nunca foi presidente. Nunca foi prefeito ou governador, né? Então, essa é uma marca, né? Quanto mais desconhecido em termos do exercício do executivo, melhor, né, para ser candidato. Então, talvez esse nome, né, que venha suceder o Lula não venha de nenhum dos lugares que a gente está discutindo aqui, né? Talvez venha de uma pasta ali, qualquer... Quem sabe um influenciador digital, né? Quem sabe, exato. Como a gente falou no caso da Dilma, que era desconhecida, e você trouxe, Paulo, realmente, assim, tendo a liderança do presidente e o endosso dele, tudo pode acontecer. Exato. Seja quem for, Cristiano, você um pouquinho mais no começo do programa falou sobre suas fontes acreditarem em Haddad. Eu reforço o que você falou agora há pouco. Vai ter de ter esse carimbo de Lula fatalmente para ter relevância para essas próximas eleições, seja quem for esse sucessor. Na verdade, a gente tem hoje dois cabos eleitorais importantes, que é o Bolsonaro e é o Lula. Esses são os principais cabos eleitorais. Algumas pessoas que, por exemplo, já anunciaram a morte política do Lula algumas vezes, né, no Mensalão, depois quando ele foi preso e tudo mais, eu gosto de lembrar o fato que de dentro da prisão, na Polícia Federal, quando a Lava Jato, o Sérgio Moro estava ganhando prêmios internacionais, né, o Lula tirou o Haddad de 2% de intenção de voto e botou com 46% no segundo turno. Com todo o endeusamento que se havia em torno da Lava Jato. Então, é importante mencionar que não se pode subestimar essa capacidade dele de mobilização, de articulação e força política. Então, o Lula, ele é um cabo eleitoral relevante. O Bolsonaro, idem. O Bolsonaro, a gente viu aí uma série de parlamentares que foram eleitos com apoio do Bolsonaro, prefeitos. Olha o desempenho do PSL, ninguém existiu, olha o PSL. Quantos deputados elegeu lá em 2018? Aí ele se filia à PL. Olha aí a bancada que o PL elegeu. Então, ele tem essa capacidade. Está passando por um processo de desgaste, e eu acho que também o Bolsonaro, ele, além dele impulsionar muito determinadas candidaturas, ele traz também alguma carga negativa. E aí eu gosto de mostrar, por exemplo, o dado que foi... a gente viu 9 candidatos a prefeito do PL indo para o segundo turno, e o PL só ganhou 2 prefeituras no segundo turno. Então, isso mostra que, obviamente, existe alguma rejeição também ao nome. Mas, ainda assim, hoje, são os 2 nomes que, se o Lula não se candidata, que eu acho que essa possibilidade é bem baixa hoje. A minha avaliação é essa. Eu acho que ele é candidato, ele quer ser candidato e vai concorrer.
E ele está o tempo todo insistindo na polarização, né? Então, mas se ele não for, o candidato que ele apontar vai ser um candidato competitivo. O Bolsonaro, dificilmente ele vai conseguir reverter a inelegibilidade dele. Quem ele apontar vai ser um candidato competitivo também. Agora, pode eventualmente surgir uma outra opção. A Luana falava aqui do PSD, e o PSD está em processo de negociação com o PSDB para se fundir. Sim. Se esses dois partidos se fundem, eles têm o maior número de governadores, governam o maior número de prefeituras no país, eles governam o maior número de eleitores nas cidades com mais de 200 mil eleitores, né? Então governam o maior número de eleitores no país. Então vai se transformar numa potência. E o PSD passa a ter dois candidatos fortes, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, que são dois nomes que eventualmente, se continuarem no partido, poderiam ser candidatos. Existe chance de, eventualmente, o Lula ficar insistindo, errar muito na comunicação, insistir, falar para a sua bolha e perder aquele centro que ele conseguiu lá no... E aí eu volto até o que o Fábio falava, o Lula, quando ganhou a eleição, óbvio que a ida do Alckmin foi importante, mas o fato é que o Bolsonaro também perdeu a eleição para ele mesmo pela série de erros que ele cometeu. Não foi só mérito, vamos dizer assim, da comunicação do novo ministro, inclusive, mas o outro lado também errou demais, né? Então, se o PSD consegue formar isso, e o Lula, então, insistindo nessa polarização, falando só para o seu grupo, o Bolsonaro também, eles vão deixar no vácuo um grupo de eleitor que pode ser eventualmente convencido por essa nova força que pode surgir, vindo até mesmo do PSD. Lembrando que o Kassab, já na eleição de 2022, né, ele tentava ter um candidato à presidência da República com o Pacheco, não conseguiu. Pode ser que ele tente agora de novo em 2026. Nesta quinta-feira, o presidente Lula reuniu ministros e outros representantes do governo para discutir a reforma da dívida dos estados. E antes dessa reunião, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou com a imprensa sobre o assunto. Vamos acompanhar. O Senado fez um projeto próprio, não era o projeto da Fazenda, e o presidente está informado das diferenças entre o que nós tínhamos proposto e o que acabou sendo aprovado. Então, ele está a par dessas diferenças. O que nós estamos levando à consideração do presidente é que tudo que tem impacto primário seja vetado. E há alguns itens que têm impacto primário. E tem também o impacto sobre as finanças estaduais e as finanças federais. E de acordo com o ministro ainda, tudo o que tiver impacto primário nas contas públicas será vetado. O projeto de lei em discussão cria um novo regime de negociação dos débitos que os estados têm com a União. E a medida pode trazer um impacto fiscal bilionário para os cofres públicos. A proposta tem o objetivo de permitir que os governos endividados entrem no programa de pleno pagamento de dívidas dos estados, o PROPAG. A expectativa é que o presidente vete o trecho que permite aos governadores utilizarem recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para abater uma parte dos débitos. Falando ainda dessa relação do governo com os estados, do endividamento desses estados, um levantamento da Folha de São Paulo, com dados do Banco Central, indica que o governo federal liberou mais de 50 bilhões de reais em novos empréstimos a estados e municípios só no ano passado. E esse valor representa um aumento nominal de 18,1% em relação ao ano anterior, 2023. Especialistas temem que os empréstimos virem uma bomba relógio e levem a uma flexibilização semelhante à do governo Dilma entre 2012 e 2014, medida considerada o embrião de uma crise que atingiu o país nos anos posteriores. E aí eu devolvo para você a discussão, Fábio. A gente trouxe um pouquinho de fatos que movimentaram a semana para questionar aqui para vocês se até a relação também do governo, do presidente com os estados, com os governadores dos estados, também pode impactar, facilitar ou dificultar essa governabilidade? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? São temas diferentes. Assim, a questão da dívida, o Senado é a casa da federação. Então, é muito natural que os senadores fiquem mais sensíveis às demandas dos governadores. Isso é histórico, né? Até
pelo nosso sistema político, né? É uma eleição majoritária a eleição para o Senado. A relação com os governadores e com os estados, ela já nasceu muito contaminada. Você tem metade, se for pegar os estados todos, do centro para o sul do país, são governados por políticos de oposição, que a maior parte deles tem ambições eleitorais, inclusive. Então, nós vimos em vários episódios recentes, no caso da segurança pública, os governadores do Nordeste se insurgindo contra a manifestação dos governadores do Centro-Sul. Então, existe como tem na polarização política, tem também uma polarização entre os governadores que são do reduto da base social do PT, da esquerda, do presidente Lula, que sempre fazem ali um contraponto aos governadores do Centro-Sul e Sudeste, e eu não vejo ambiente político para melhora nessa relação política. Agora, nas questões que envolvem contas públicas, muitas vezes se encontram entendimentos. Os governadores têm adotado, inclusive, condutas ali um pouco rompendo até com as suas bases ideológicas para fazer gestos em relação à União, quando o governador Zema, por exemplo, no caso da renegociação da dívida do Estado, ele fez várias concessões, né? Não políticas, mas administrativas, porque é fundamental para que ele consiga governar que se equacione, que dê um equilíbrio para as contas do Estado. Então, eu vejo assim, no ambiente político eu não vejo uma possibilidade de melhora na relação com os governadores, porque está dado ali que o desenho agora é para 26, e para 26 você tem um clima de campanha já contaminando essa agenda. Agora, no aspecto econômico, sempre tem espaço para negociação. O que a gente está vendo nesse episódio que foi mencionado na reportagem é que o Senado, que é a casa em que o governo tem a maioria um pouco mais consistente, na Câmara isso é mais difícil, até no Senado, com todo esse controle da maioria do Senado que o governo tem, as decisões da agenda econômica passam ali por uma digestão política que muitas vezes vai na contramão do que o governo deseja. Então, mostra um pouco dos desafios que o governo vai ter no Congresso esse ano. E até puxando o gancho, Luana, que o Fábio trouxe sobre a oposição de governadores ao governo federal, principalmente aí nas regiões centro e sul do Brasil, ou de centro a sul do Brasil, a gente não tem como pular a pauta segurança pública. Você mesma destacou agora há pouco que vai ser um dos temas principais das eleições do ano que vem. E aí, nessa área da segurança pública, essa oposição de governadores dessas regiões ao governo federal tem ficado cada vez mais clara e latente. A gente pode citar aqui, e já entrando na agenda legislativa prevista para 2025, a PEC da Segurança Pública, que pode ser que comece a tramitar em 2025, há uma forte resistência de governadores de oposição. Temos o próprio decreto que foi publicado recentemente para regular as forças policiais, também gerou muita reação de governadores aqui na Jovem Pan. Quase todas as manhãs a gente recebe um governador para entrevista criticando a composição desse decreto. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, como isso pode impactar a agenda do governo federal nacionalmente. Perfeito, Lívia. Essa, sem dúvida, vai ser a pauta da eleição de 2026, como a gente falou aqui. É um tema extremamente sensível, em que todos os estados estão sofrendo hoje, tentando buscar ali uma forma de equacionar, mas a tendência, né, natural, num momento de tensão como esse, onde se aproxima muito a eleição presidencial, é de os governos tentarem resolver, já que já tem a prerrogativa de responsabilidade, né, dos estados. Legalmente, os estados, eles são responsáveis e têm independência nas suas políticas de segurança. Daí a nossa grande dificuldade, né, de criar essa integração e a própria proposta do ministro e do governo Lula de se constitucionalizar essa integração. A proposta recebeu muita crítica. Por quê? Porque essa integração ela já tem uma lei ordinária que desde 2018, 2019, se eu não me engano, ela foi prevista. Então, na prática, essas ações de integração de operações, né, envolvendo todos os grupos ali, tanto federal, né, de organismos federais quanto estaduais, para operações grandes, operações estratégicas, já pode acontecer em muitos estados. Quando acontece, tende a se gerar muitos resultados. Você fala do SUSP, né? Isso, do SUSP. 2018. 2018, né? Que foi na época do ministro Jungmann. Eles, com essa legislação, já permitiram, já criou-se ali o arcabouço legal para as operações integradas. O que a PEC traz, além disso, é uma questão da própria PRF, por isso que o decreto, no final do ano, gerou tanta insatisfação e controvérsia, porque, no final, ele acaba
colocando via decreto uma imposição ali de separar, né, bem claramente o papel da PRF, quando numa PEC ele está colocando um sinal contrário de integração e de maior responsabilidade da PRF em relação às operações estaduais, né, ultrapassando um pouco o papel só de patrulhamento rodoviário. Então, isso gerou uma tensão e o que acontece, né? Para o governo atual recuperar o protagonismo, criar um protagonismo nesse tema, que é um tema que não tem historicamente uma afeição ou resultados que gerem, né, uma popularidade ligada aos governos de esquerda. É um tema muito complexo de se trabalhar para esse grupo, quando os governos de direita, até por conta dos últimos anos, onde o governo de Jair Bolsonaro, que inclusive foi eleito num ano em que segurança pública era também um tema muito crítico na sociedade, e ele foi, né, o expoente ali, a figura que conseguiu personificar numa parte da população insatisfeita com esse tema. Segurança pública e corrupção, né? E corrupção. Então tinha ali, né, um respaldo temático e uma figura que era uma novidade, usando redes sociais, e também conseguiu personificar, né, absorver esse tema. Então, se a direita conseguir, né, através dos governadores, que é onde tem mais liberdade de se colocar, implementar soluções que sejam visíveis para a sociedade. Se ali houver algum governador que se destaque nesse tema, esse governador, se tiver algum objetivo eleitoral, ele já sai à frente. E isso prejudica muito o outro lado, né, o governo atual, porque para ele vai se criar ainda mais um distanciamento da comunicação e da resposta para a sociedade em um tema que é caro, num ano complexo, um ano que vai gerar ainda muita polarização com os nomes que a gente tem visto aqui, né? Não é possível um cenário, como o Cristiano bem colocou, onde não se vai ter o Lula ou Bolsonaro ou como candidato. Também concordo que Bolsonaro é muito difícil reverter o cenário de inelegibilidade, mas sendo fiadores de quem quer que seja, vai se continuar esse cenário acirrado. Então, é por isso que o tema da segurança pública, ele vem como uma pauta que pode criar algum crédito para o governo atual, mas ainda assim com muita dificuldade, porque, de novo, os governadores que têm aí, em sua maioria, oposição, como o Fábio trouxe, têm a condição de implementar medidas mais efetivas ou que gerem uma resposta mais rápida a tempo de ter o crédito político na eleição. E a gente tem um governo, Paulo, federal, que se apoia em casos recentes e que se multiplicaram em 2024 de violência policial, de letalidade policial. Os mais recentes concentrados aqui em São Paulo, mas é uma realidade que não está só no estado de São Paulo, na capital paulista. O governo se apoia nesses índices, nesses casos, para defender PEC da segurança, para defender esse decreto sobre o qual a gente está falando. E a gente tem governadores críticos que dizem que não concordam com o fato de que é preciso seguir exigências do governo federal, sendo que tem a prerrogativa de se estabelecer essas ações na área de segurança pública e ainda serem obrigados a fazer o cumprimento dessas medidas para que recebam recursos federais, senão não recebem. Então, são tantos os argumentos que você acredita que vão continuar latentes em 2026, vão ser temas que vão ser digeridos ainda mais em 2026? E o ponto mais importante é que a área de segurança é muito cara aos bolsonaristas, né? Sim. A famosa bancada da bala, né? Enfim, a gente tem uma série de deputados, senadores, vereadores, né, nas cidades que foram eleitos a partir desse discurso, né? E que discurso era esse? De uma polícia com um cheque em branco, né? Uma carta branca, né? Ou seja, agir com mais rigor, com violência. E o Lula está entrando no vespeiro com essa discussão, né? Ou seja, muitos governadores, né, têm essa visão mais conservadora de que a polícia deve ter carta branca, fazer o que quiser contra supostos bandidos e tudo mais. Mas esses casos que a gente está vendo agora são casos que estão sendo revelados, né? Porque há um histórico de violência da polícia muito forte, que hoje é muito mais denunciado por conta de redes sociais, pessoas que gravam nas ruas. E a polícia militar, principalmente, é uma herança da ditadura militar, né? Que foi uma polícia montada, basicamente, com a intenção de controlar aqueles que eram considerados subversivos durante a ditadura, e acabada a ditadura, a estrutura, né, militar e muitas vezes da violência, de uma cultura violenta, né, que há nessas forças,
foi transferida principalmente para a população da periferia, a população negra. Isso é um fato, né? Outro dia voltei do aeroporto com meu filho passando férias e o motorista dizendo, né, que tem filhos negros, etc. E como eles são parados pela polícia cotidianamente, né? Então existe uma cultura muito negativa, né? E essa é uma pauta que a gente precisa ter na sociedade civil, né? Claro que a polícia ela é necessária, né? Mas por outro lado existe, né, uma autorregulamentação no interior dela, né, que não ouve a sociedade civil, né? Então ela escolhe a dedo os seus psicólogos, aquele que vai ser o assessor de imprensa, o chefe da comunicação. Quando há treinamentos, muitas vezes se reduz ou se retira, né, aulas sobre direitos humanos, sobre ética, né, cidadania. Então, muito se fala de intervenção, né, militar sobre a política, né, mas eu diria que é o contrário, né? A política precisa intervir sobre a estrutura militar, que é muito arcaica nesse país, né? E o Lula está tentando entrar exatamente nesse vespeiro. E certamente vai ser um tiro que vai sair pela culatra, porque, de fato, a população brasileira como um todo é muito conservadora, a favor da polícia, né? E isso pode gerar uma falta de popularidade, uma queda da popularidade do governo Lula, mesmo porque a comunicação é muito ruim, como a gente já discutiu, e certamente vai ser utilizado como instrumento de ataque ao Lula nas redes sociais, principalmente porque a gente tem muita gente que é policial ou ex-policiais que usam redes sociais para angariar seus nomes, por isso que tem tantos deputados, senadores, vereadores que vêm dessa bancada da bala. Concorda que pode ser pior para o governo mexer nessa área ou não? Lívia, eu tenho uma certa dificuldade de acreditar que o tema da segurança é o que vai mobilizar efetivamente o Congresso nesse ano. Eu acho que não é. Mas em 2026? Em 2026, a gente nunca viu a segurança pública ela sendo tratada seriamente nessas campanhas presidenciais. Eu não me recordo quando é que a gente já viu o Banco Central sendo, na campanha que foi lembrada aqui da Marina Silva, a gente já viu a privatização da Eletrobras, que, aliás, foi motivo de que o Alckmin teve menos votos no segundo turno do que, inclusive, no primeiro, porque pegou aquele negócio da Petrobras, né? A gente viu agora a democracia e tal, enfim, né, sendo muito usada pelo Lula e tal na campanha. Agora, a segurança pública é óbvio que ela é tratada, assim como o pessoal fala do aborto, o pessoal fala de alguns temas, mas o tratamento é sempre tangencial, é muito superficial o tratamento que é dado à questão da segurança pública. Os temas que o Congresso Nacional vai tratar, para mim, ele difere daquilo que vai ser assunto na eleição presidencial. Por exemplo, os parlamentares estão ávidos para resolver o problema das emendas parlamentares. É isso que eles querem resolver, né? Eles querem ver o que a gente está vendo agora. A ausência do Davi Alcolumbre e do Hugo Mota nesse ato teve como pano de fundo o quê? Eles são candidatos à presidência da Câmara e do Senado, não querem perder o apoio da oposição, que defende o projeto de lei da anistia, e eles vão receber pressão para que pautem esse projeto da anistia, né? A pauta do governo, ela está muito mais focada nessa questão, eu acho que aquilo que dá voto direto, isenção para quem ganha R$5.000. Então, esse também vai ser um tema que vai ser tratado ao longo do ano, né? A Luana trouxe aqui a questão da meta de superávit primário que a gente comentou em bloco anterior, e 15 de abril desse ano, que é o prazo limite para o governo encaminhar a LDO ao Congresso Nacional, para mim o mercado vai ficar ali olhando isso aí, esperando na expectativa, porque se houver a mesma decisão que foi tomada no ano passado de mudar essa meta para pior, aí o pessoal vai dizer, marco fiscal aqui a gente não tem, na verdade, porque quando vê que não vai atingir a meta, a gente muda ela e pronto. Então, não tem meta. Então, você ficar mudando a meta o tempo todo é porque você não tem uma, né? Então, mas esse é um tema também que vai... E, olha,
2026, a LDO ela define os parâmetros do orçamento de 2026, que é um ano eleitoral. Então, você imagina aí o orçamento. Para mim, essa questão de reajustes salariais de servidores públicos também deve ser, eventualmente, um tema que vai sofrer pressão. Lembrando que no ano passado a gente já viu essa pressão e o governo só deu ali algumas... vamos dizer assim, compensações, né? Vamos aumentar o ticket de refeição, vamos aumentar isso e tudo mais e tal. Então, acho que esses, na verdade, é que vão ser os temas. Muitas das vezes, o tema da campanha eleitoral, ele é tratado pelo Congresso, mas de forma retórica, não de forma... vamos dizer assim, de política pública, de um projeto de lei e tudo mais, entendeu? Então, pode ser que seja abordado, aí vai ter crítica, vão querer chamar o Lewandowski lá para explicar e tudo mais, mas eu acho que isso mais para criar cortina de fumaça, a oposição querendo aumentar a polarização. Exatamente, aumentar essa polarização, falar, tá vendo e tal. Da mesma forma que o Lula vai botar a pecha e está insistindo nisso, de que o Bolsonaro é antidemocrático e ele é uma ameaça à democracia, do outro lado vai dizer, olha, esses caras estão querendo facilitar a vida de criminoso, fazendo aqui uma série de mudanças. Então esse vai ser o embate. Agora, para mim, o Congresso não vai levar isso adiante seriamente. Outro ponto que a gente tem que colocar é que o Congresso, lembrando que tem uma regra, um mandamento constitucional que diz que as regras para as eleições de 2000, para a eleição seguinte, elas têm que ser modificadas com um ano de antecedência. Então, pode começar a entrar nesse período também alguma mudança de regra eleitoral, especialmente com o uso, a questão de inteligência artificial, uso de rede social, o financiamento, né? Financiamento de campanha, o reajuste. Quanto que vai estar no orçamento o fundo partidário para a próxima eleição? Isso, para mim, vai ser um debate. Então, a gente tem tantas outras questões que eu acho que a segurança ela vai ser, tratada mais como um embate político e vai ser tratada, como sempre foi nas últimas eleições, de uma forma muito superficial no debate. Deixa eu trazer só mais alguns elementos sobre essa previsão de agenda legislativa, Luana, já passo para você. Concluída a discussão da dívida dos estados, a aprovação do pacote fiscal e o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária, o governo deve seguir priorizando pautas econômicas no Congresso nesse ano, como a gente já está discutindo aqui. A começar pela lei orçamentária, que deveria ter sido votada no final do ano passado, mas que só deve avançar depois do Carnaval. O problema é que, enquanto a lei não é aprovada e sancionada, o Poder Executivo fica autorizado de forma provisória a realizar apenas despesas consideradas essenciais ou obrigatórias. Outro projeto que deve avançar ainda neste ano, já falamos sobre ele aqui, no contexto da reforma sobre a renda, é o que prevê a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil mensais. A proposta foi duramente criticada por agentes de mercado, sobretudo pelo timing em que foi anunciada no final do ano passado, no contexto da divulgação do corte de gastos. Estima-se que a ampliação do benefício deva representar uma renúncia fiscal de R$35 bilhões, que, segundo o governo, deve ser bancada pela taxação maior de quem ganha mais de R$50 mil mensais. Mas ainda há dúvidas sobre o alcance dessa medida. Ainda no contexto do pacote fiscal, ficou para esse ano o projeto de lei que altera regras da Previdência dos militares. O texto estabelece, dentre outras mudanças, idade mínima de 55 anos para a aposentadoria dos integrantes das Forças Armadas. Hoje, são exigidos 35 anos de serviço, o que, na prática, permite que militares possam se aposentar com pouco mais de 50 anos. E por falar em medidas de contenção de gastos, a discussão continua na agenda da equipe econômica em 2025. O governo não descarta o anúncio de novas medidas de freio nas despesas nos próximos anos. Acrescentaria mais alguma coisa nessas previsões de agenda legislativa, Luana? Eu acho que a questão das fake news deve ser um tema também muito crítico para o ano, e haja visto agora o anúncio recente do
do presidente fundador da Meta. Acho difícil desviar disso. Eu só queria fazer um comentário aqui em relação ao que o Cristiano trouxe, que eu concordo muito com ele em relação a como o tema da segurança pública vai ser tratado dentro do ambiente parlamentar. Mas quando a gente olha para a eleição, a economia, que é o resultado um pouco de tudo isso, né? Que a gente está falando de medidas que vão ser tomadas ao longo do ano, para onde que vai o orçamento, para onde que vai o pacote fiscal, o quanto vai ser aprovado das medidas que foram propostas. Tudo isso a gente está falando do ambiente político e da atuação do Congresso no ano que precede a eleição por busca basicamente de mais capital político, popularidade, poder para que as barganhas do ano seguinte aconteçam. Infelizmente, esse é o cenário, né? A gente poderia estar aqui discutindo pautas que são importantes para a sociedade, quais são os temas críticos, os problemas, os indicadores e como isso vai ser resolvido, mas infelizmente não é isso que a gente vai ver. Mas quando a gente chegar no ano da eleição, ainda que os candidatos não tenham propostas, e eu concordo com ele que propostas concretas nas últimas eleições presidenciais, ou na verdade historicamente, a gente não, desde a redemocratização até de questões estruturais, a gente não teve, né? A gente teve ali políticos que, de alguma forma, por conta da sua imagem, acenos que fazem uma base eleitoral que tem, do seu histórico, né, de composição de grupo político, que acenam para aquele tema, tendem a ter um pouco mais de aderência e competitividade com o eleitorado. Então, só para trazer esse ponto que acho que a gente concordou, mas talvez com a perspectiva da eleição um pouco diferente. Temos 40 segundos para cada um, preciso encerrar o programa, mas preciso ouvir de Paulo e Fábio se vocês colocariam mais algum elemento nessa previsão de agenda legislativa, começando com você, Paulo. Bom, acho que praticamente tudo aqui foi dito, né? Mas a reforma política certamente vai pesar, mesmo porque isso tem a previsão de revisão dos gastos, né, públicos na campanha eleitoral, né? E pode ser que entre um detalhe ou outro, principalmente relacionado à questão das fake news, né? E tem também a pauta que nunca vai para frente, né, que é a regulação das redes sociais, né? Sim. E agora, com a eleição do Trump, tem a impressão que essa discussão vai ficar bem de escanteio, embora seja o calcanhar de Aquiles do presidente Lula, já que há uma avalanche, né, de notícias falsas. A gente viu agora a questão do Pix, né, com um valor acima de R$5 mil. Nossa, nem vou entrar nisso, Paulo. Enfim, isso é da outra questão. Foi isso. Problemas de comunicação também do exato. governo, mais uma vez, mas a questão das redes sociais certamente vão entrar em debate. Não que se vá aprovar alguma coisa, mas vai ser um debate muito importante nacional e dentro do Congresso para esse ano. Fábio, para fechar. Eu acho que o desafio do governo é que esse ano, a diferença talvez do ano passado, a pauta mais complexa e mais importante do Congresso é a econômica. No ano passado não tivemos grandes votações, exceto no final do ano do pacote fiscal, que mobilizassem, fosse necessário mobilizar uma maioria muito robusta ali no Congresso. Esse ano tem temas muito importantes para a agenda econômica que estão na pauta, e o Congresso, eu costumo dizer que tem 3 vetores de incentivo para o parlamentar votar a favor do governo. Um é a economia, é popularidade. Se a economia estiver bem, o governo popular, o Congresso tende a votar a favor do governo. O segundo é o incentivo de dinheiro, emenda. E esse é um entrave, não foi resolvido. Se não for resolvido, é outro ponto de atenção para o governo. E o terceiro incentivo, direto para o parlamentar decidir, é a expectativa de poder. Que a partir desse ano ímpar, já começa a frequentar ali o cafezinho do Congresso, o futuro político de cada um. Para onde, quem vai ganhar a eleição? Quem oferece mais perspectiva de poder a partir de 26? A esquerda? A direita? Se a esquerda estiver forte, se o presidente Lula estiver firme como candidato, acho importante ocupar esse espaço e já antecipar uma certa confiança dele na disputa da eleição, porque se ele demonstrar para a base do Congresso que nem ele tem convicção da sua candidatura, isso pode criar um vácuo perigoso para a governabilidade. Então, o Congresso começa a olhar a perspectiva de poder e, por isso, é fundamental que o governo já enderece a sucessão presidencial, pelo menos dê sinalizações para que o parlamentar não fique achando que talvez o campo da direita pode ficar favorito. Se a direita for favorita em 2026, eu diria que se o Lula não for candidato, aumenta essa possibilidade da direita vencer a eleição, o Congresso, que já é de centro-direita, tende a ficar tentado a não seguir as orientações do Planalto. Vamos seguir essas movimentações ao longo do ano. Fábio, Paulo, Luana, Cristiano, muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo o debate. E a você que esteve conosco nesta edição, obrigada mais uma vez pela audiência, pela companhia.
e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.